Muito bem, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre biomecânica da marcha. Vamos entender como o ser humano desenvolveu essa habilidade motora de se deslocar usando apenas duas pernas. Vamos fatiar esse conhecimento em pequenas partes para vocês conseguirem entender cada um desses detalhes. Depois, no final, a gente vai juntar tudo para que vocês compreendam o todo a partir do estudo dessas partes que decompõem a deambulação, o andar, a marcha humana, beleza? Fique comigo aqui na aula, se concentre, pegue qualquer coisa que possa lhe distrair, coloque longe do seu raio de olho aí, de ação, tá? Foque aqui nessa aula para você sair daqui aprendendo só tudo sobre biomecânica da marcha, beleza? Como de praxe, eu sempre gosto de recomendar literatura para vocês, tá? E esses são os três livros mais importantes de biomecânica. Eu sempre dou um destaque especial para o do meio, que é desse autor aqui que está comigo na foto, o Donald Newman, Cinesiologia do Aparelho Músculo-Esquelético. Todos os três você vai encontrar capítulos falando sobre biomecânica da marcha, mas tem um em especial que é melhor ainda, que é o livro da Jacqueline Perry. Ela foi uma pessoa muito importante na área da saúde, teve contribuições enormes aí para a área de reabilitação. Ela era uma médica, cirurgiã ortopédica. Naquela época, foi uma das primeiras, foi uma das pioneiras mulheres a adentrar um ambiente masculino ali de cirurgiões ortopédicos nos Estados Unidos. E ela se dedicou muito à paralisia infantil e à reabilitação ortopédica, tá? Cirurgia ortopédica pediátrica, basicamente. E ela desenvolveu na Universidade da Califórnia, ela desenvolveu um mega laboratório lá para análise do aparelho locomotor. E depois de muitos anos, ela escreveu vários livros sobre a avaliação da marcha. Tá? Então ela tem essa trilogia que vocês estão vendo aqui, Análise de Marcha, volume 1, 2 e 3. O volume 1 é a marcha normal, é o que vale a pena vocês lerem, porque vai ter um conteúdo pesado de biomecânica. E esses outros 2 e 3 aqui, que é a análise da marcha patológica e a análise da marcha, sistemas de análise de marcha, nós vamos ver com mais detalhes numa aula futura sobre a avaliação da marcha. Aqui, o objetivo da aula é avaliar, entender a biomecânica da marcha, como é o funcionamento normal de uma deambulação, de uma marcha humana, tá bom? Depois que você compreender isso, aí nós vamos atrás de como analisar, como investigar, como mensurar cada um desses parâmetros, tá bom? O objetivo da nossa aula, portanto, é entender o que é a marcha, o que é a deambulação, quais são as fases que a gente pode dividir a marcha. Cada uma dessas fases tem etapas. Quais são as etapas da fase 1, quais são as etapas da fase 2, assim por diante. Entender quais são os parâmetros que nós devemos prestar atenção na análise de marcha. Quais são os parâmetros cinemáticos e quais são os parâmetros cinéticos, tá? Que nós devemos rotineiramente analisar e tentar compreender o que acontece com o músculo durante cada uma dessas etapas. Qual é o músculo que contrai? É uma contração concêntrica, é isométrica, é excêntrica? Em qual etapa esse músculo tem que contrair? Se esse músculo não contrair nessa etapa, qual é a alteração da marcha que isso provoca? Enfim, vamos primeiro conhecer o que é o normal e se aquele normal não acontecer, o que é que de anormal vai se apresentar para a gente. Portanto, a marcha humana, ela é algo nômade, né? O ser humano, ele se desloca de um local para o outro, de um território para o outro, há milhares e milhares e milhares de anos. Então, o deslocamento humano faz parte dessa evolução biológica. Numa perspectiva histórica, nós tivemos vários pensadores que tentaram se debruçar sobre a avaliação da marcha, tá? Desde Aristóteles, lá antes de Cristo, já interessado em compreender como o ser humano ele anda,
e principalmente isso chama a atenção quando você vê uma pessoa andando fora do padrão dito normal. Então, quando vê uma pessoa na rua andando que muda alguma coisinha, alguma fase ali do que é dito normal, você logo bate o olho e diz: opa, está fora do padrão. O que está fora do padrão? Como está fora do padrão? Por que está fora do padrão? Então, são essa curiosidade investigativa que levou esses pensadores todos ao longo dos anos a estudarem a marcha humana. Ah, sim. Nós temos aqui então Aristóteles falando sobre observação causal, né? Causa e efeito. Nós temos os irmãos Weber falando sobre mensuração de cronômetro, fita métrica, telescópio. Aqui já é o estopim para os parâmetros cinemáticos, tá? Aí nós temos depois aqui esses três pesquisadores fazendo uma análise com dispositivos de auxílio de marcha. Nós temos depois a filmagem com frame a frame, essa filmagem analisando ponto por ponto. Depois nós temos Brown e Fisher fazendo uma análise tridimensional, bem arcaica, né? Eu estou falando do início aqui dos anos 1900, né? E depois nós temos a análise cinemática da marcha normal sendo comparada frontalmente com a marcha anormal. E, por fim, os nossos mega instrumentos tecnológicos para fazer análise de decomposição computacional. Esse é um laboratório pioneiro de análise biomecânica. Ele tinha esses sistemas de câmeras em tripé, fazia pletismografia optoeletrônica, fazendo análises em 3D, os três planos sendo analisados, com marcadores de movimento, isso tudo integrado a um computador, isso tudo integrado à eletromiografia, isso tudo integrado a uma plataforma de força. Então você conseguiu unir o movimento humano com a força de reação do solo da plataforma com a ativação eletromiográfica, ou seja, você sabia o movimento que aconteceu, a força de reação do solo e que músculo contraiu para fazer aquilo, em cada um do tempo cronometrado. Então foi possível a partir dessa tecnologia mapear por completo a marcha humana. O ciclo da marcha ele é proposto uma divisão didática por vários autores, tá? A divisão mais consensual na literatura é aquela que divide a marcha em duas grandes etapas. Uma primeira etapa chamada de apoio e uma segunda etapa chamada de balanço, tá? Então você tem aqui a fase de apoio e depois você tem uma fase de balanço. O apoio é sempre em que o pé está em contato com o solo. E o balanço é sempre que o pé está suspenso, sem contato com o solo. Lembrando que esse ciclo da marcha ele leva em consideração apenas um hemisfério corporal, então apenas um hemicorpo. Então, ele está falando que uma perna está em apoio, a outra está em balanço. A outra perna está em balanço, a outra perna está em apoio. Tem um único momento em que isso se encontra, que é o que a gente chama de apoio duplo. É o momento em que os dois pés estão no solo, um começando o balanço e o outro terminando o apoio, vice-versa. Tá? Mas sempre tem um pé em contato com o solo, tá bom? E aí nós temos alguns descritores de espaço, espaciais, na sequência desse ciclo da marcha. Passo 1, passo 2. Então, passo 1 do lado direito, passo 2 do lado esquerdo. Tá? Então, o passo do mesmo lado, então você tem o passo do lado direito, tá? Sendo finalizado, aí tem o passo do lado esquerdo, sendo finalizado. Aí lá vem o passo direito de novo, ó. Tem um passo direito sendo finalizado. Então, o passo direito ele começa aqui, ó, com a ponta dos pés, ainda terminando o apoio. Aí ele faz um balanço suspenso e toca o calcanhar no chão, começando um novo apoio. Então você tem o primeiro passo do lado direito e o segundo passo do lado direito, tá? Isso é um ciclo da marcha.
Nós temos aqui aproximadamente de 31 a 40 centímetros como uma medida cinemática na média de um passo, né? Então, de 35 a 41 centímetros seria o comprimento desse passo, tá? Nós temos outros parâmetros descritores espaciais que se chama passada. Seria a soma de dois passos. Então, você tem um passo com o lado direito e um passo com o lado esquerdo. Se o passo do lado direito for simétrico com o lado esquerdo, é só dobrar o tamanho, dobrar o comprimento. Então, se um passo do lado direito é de 35 a 41 centímetros, a passada vai ser de 70 a 82 centímetros. Tá? Tem pessoas que têm uma assimetria, um passo mais comprido que o outro. A passada não vai sair sendo o dobro, tá bom? Outra coisa importante é essa seta preta que vocês estão vendo aqui, ó, que é o espaço entre um pé e outro. Uma coisa é o comprimento, outra coisa é a largura. Então, o afastamento de um pé em relação ao outro, nós chamamos de largura. Tá? Isso é basicamente a base de sustentação, a base de apoio dinâmica do movimento. Depois do comprimento do passo, comprimento da passada, vem a largura do passo, tá? E é esperado algo em torno de 8 a 10 centímetros de afastamento de um pé para o outro, tá? Lembrando que todos esses valores são baseados em médias populacionais. Muitas pessoas foram analisadas, eles pegaram lá uma média antropométrica e tiraram a média, tá? Isso tem que ser normalizado pelo tamanho, pela estatura da pessoa, pelo comprimento da perna da pessoa, obviamente. Então, nós já vimos comprimento do passo, comprimento da passada e largura da passada. Tá? Agora nós vamos ver um outro parâmetro cinemático que se chama ângulo do pé, total do dedo do pé para fora. Ou seja, nós não andamos com o pé reto, 100% reto, a 0 graus de rotação. Nós andamos fazendo uma ligeira rotação externa. Tá? Nós chamamos isso de ângulo de rotação externa do pé. Esse ângulo deve girar em torno, em média, de 5 a 7 graus. Ele é representado por uma rotação externa da tíbia, a principal angulação segmentar que representa essa posição do pé em rotação externa durante a marcha. Outro parâmetro que agora nós chamamos de temporal, porque ele não leva mais em consideração o espaço, distância, centímetro, ângulo de rotação. Agora ele leva em consideração o tempo. Então nós temos o parâmetro chamado cadência, ou ritmo do passo. É o número de passos por minuto. Então, uma pessoa que está correndo, que é diferente de andando, quantos passos por minuto ela faz? E uma pessoa que está andando, quantos passos por minuto ela faz? Tá? Nós temos, então, um valor de cadência de 1,87 passos por segundo, o que dá mais ou menos 110 passos por minuto. Então, nós temos ali uma velocidade de marcha que ela é definida em passos por minuto. Cadência nada mais é do que uma estimativa de velocidade no frigir dos ovos. Descritores temporais, tempo de passada e tempo de passo. Então, tempo para completar um ciclo total da marcha e o tempo para a realização de meio ciclo, né? Que é apenas um passo. Velocidade da marcha, cadência versus o tempo do passo. Então, você pegou lá o número de passos por minuto e quanto tempo cada passo demora para ser realizado. Juntando esses dois parâmetros, você encontra a velocidade da marcha. Na física, velocidade sempre é distância dividida pelo tempo, se não tiver aceleração, né? Então, nós temos algo em torno de 1,37 metros por segundo. É mais ou menos aí
a velocidade imposta durante uma deambulação. Essa figura ela representa graficamente o ciclo da marcha dividido naquelas duas grandes fases. A fase do apoio, que ela representa 60% do tempo do ciclo da marcha, e a fase de balanço, que representa 40% do tempo da marcha. Ou seja, na maior parte do tempo, nós estamos em contato com o solo, sofrendo a força de reação do solo. E numa parte menor do tempo, nós estamos com o pé suspenso, sem força de reação do solo, apenas com a força-peso empurrando o segmento para baixo. Tá? A gente precisa ter noção desse tempo, porque isso é o que basicamente dita cada uma das etapas que nós vamos estudar, destrinchando a fase de apoio e a fase de balanço. Nessa imagem, vocês conseguem ver aqui uma fase de aceitação do peso, ou seja, é o contato inicial daquela perna que estava suspensa, ou seja, sem contato com o solo, e essa perna toca o solo inicialmente. E aí o chão aceita esse peso, recepciona esse peso. Do outro lado, do lado esquerdo, o pé ainda está em contato com o solo. Então você tem o calcanhar de um lado, um antepé do outro lado. Nós chamamos isso de fase de apoio duplo. Então, os dois contatos dos pés. Aí, esse pé que está só o calcanhar tocando, ele passa a tocar o calcanhar como um todo. Enquanto o lado de lá, o lado esquerdo, ele vai começar o balanço, vai ficar suspenso. Aí aqui nós estamos numa fase chamada apoio simples. Quando o lado de lá completar essa fase de balanço, ele vai tocar o calcanhar no chão de novo. Quando tocar o calcanhar no chão, o lado de cá vai estar em apoio do antepé. Aí a gente entra numa nova fase de apoio duplo. E isso se repete várias e várias e várias e várias vezes. O que está pintado aqui, colorido, é o lado direito, que a gente está analisando o lado direito. Então, isso aqui é a fase de apoio, em que o pé direito está em contato com o chão, e esse finalzinho aqui é a fase de balanço, em que o pé direito está suspenso, fazendo o passo. Tá? Em relação a tempo, nós temos 10% do tempo nessa fase aqui de transição, nós temos 50% do tempo nessa fase de apoio simples. Nós temos de 50% a 60% do tempo numa fase aqui de apoio duplo e nós temos de 60% a 100% completando a fase final do movimento. Portanto, nós temos aqui de 0 até terminar a fase de apoio 60% do tempo. Ele é realizado aqui. E os outros 40% é realizado nessa fase de balanço. Vocês estão visualizando aqui. Dito isso, nós vamos agora fatiar cada uma das etapas. A fase inicial que nós vamos estudar é a fase de apoio. Essa fase é dividida em 1, 2, 3, 4, 5 etapas. A primeira etapa nós chamamos ela de contato inicial, toque do calcanhar no solo, choque do calcâneo. Todos esses são nomes que vocês podem ler na literatura. Em inglês, heel strike, ataque do calcanhar no solo. Tá? E aí abre a contagem do tempo da fase de apoio, quando toca o calcanhar no chão. A gente começa aqui, ó, apoio completo do pé. Aqui tocou só o calcanhar e agora tocou todo o pé. Então, resposta à carga. Então, antes era só o calcanhar, estava começando a receber a carga. Agora está o pé todo. A carga, ela está toda ali naquela região. E aí depois nós vamos para a terceira etapa, que se chama apoio médio, ou apoio unilateral. O que isso significa? Apenas o lado direito está em contato com o solo. O lado esquerdo ele está suspenso, fazendo balanço. Então, 100% do peso corporal está nesta perna do lado do apoio. Tá? A quarta etapa se chama apoio terminal.
é quando você está levantando o calcanhar do solo. Você perde o contato do calcanhar do solo, tá? E a quinta e última etapa nós chamamos de pré-balanço. É o final do apoio e início do balanço. É quando você tem a retirada dos dedos do antepé do solo, tá bom? Então, somando todo o tempo que nós gastamos fazendo o balanço, nós temos um total de 60% do ciclo da marcha, tá bom? Muito importante, essa fase final aqui é a fase em que nós estamos nos preparando para fazer a próxima etapa. Se essas duas últimas etapas aqui do apoio for mal feita, mal executada, mal realizada, isso vai comprometer a próxima fase, que é a fase do balanço, porque é aqui, nessas duas últimas etapas, que ocorre uma coisa chamada impulso. Impulsão, que é a força que vai mover para o balanço. Dito isso, nós agora vamos dividir a fase de balanço em balanço inicial, balanço médio e balanço final. Nós temos aí algo em torno de 60 a 75% de balanço inicial, 75 a 85% de balanço médio e 85 a 100% do tempo feito no balanço terminal, no balanço final. Tá? Somando as duas grandes etapas, 60% do apoio e 40% do balanço, nós temos então um duplo apoio inicial, uma longa etapa aqui de apoio simples, um rápido duplo apoio terminal, e aí já começa o balanço, a perna fica suspensa novamente. Então, quando o duplo apoio é omitido, a pessoa inicia o modo corrida. O que isso significa? Se não tiver duplo apoio, significa dizer que tem um momento ali que as duas pernas estão suspensas. As duas pernas não têm contato com o solo. Nós chamamos isso de fase de voo. Fase de voo é uma característica biomecânica da corrida. Ou seja, você andou tão rápido, que perdeu o duplo apoio. Perdeu o duplo apoio, você não está mais andando, você está correndo. Esse é o limiar que separa marcha, deambulação, de corrida. É ter ou não ter fase de duplo apoio. E agora nós vamos estudar a cinemática angular. Quais são os movimentos que ocorrem durante a marcha no plano sagital, no plano frontal, no plano horizontal, em cada uma das articulações que participam durante esse deslocamento. Vamos começar pelo plano sagital, observando o movimento da pelve. Então, aqui está dizendo que ocorre uma inclinação de 2 a 4 graus da pelve durante a marcha. E essa inclinação ela ocorre propositalmente para manter equilíbrio, absorção de forças. Tá? Então, nessa fase de duplo apoio inicial, nós temos uma posição quase neutra, de 0 a 10 graus, um período de duplo apoio, inclinação da pelve posterior. Inclinação pélvica anterior no apoio simples, ou seja, você está colocando o peso do corpo em cima daquela perna que está entrando em contato com o solo. Então você inclina a pelve para lá para deslocar o centro de força para lá. Depois, você tem aquele longo período de apoio simples. A pelve inclina-se posteriormente no apoio médio. Ela está neutra, ela vai ligeiramente para frente, depois ela vai ligeiramente para trás. E aí depois volta a ter um apoio duplo terminal. Então veja que no apoio duplo a tendência a pelve está neutra ou anteriorizada. Tá? E quando você vai para o apoio médio, a tendência é ter uma pelve inclinada posteriormente. E por fim, a pelve faz uma inclinação posterior no balanço terminal. Por quê? Porque você vai suspender essa perna para poder fazer o balanço e fazer o passo. Tá? No quadril, quais são os movimentos que ocorrem no quadril em cada uma dessas etapas? Então, você tem aqui no contato inicial do calcanhar com o solo, você tem algo em torno de 30 graus de flexão do quadril. Para fazer o passo, o quadril tem que fletir. Tá?
Aí depois, esse quadril que fletiu, ele tem que voltar para a posição neutra. Ou seja, fez 30 graus de flexão, agora ele tem que voltar ali para o zero. Extensão do quadril de no máximo 10 graus. Quer dizer, ele fez 30 graus, voltou para o zero e pode chegar a fazer até 10 graus de hiperextensão. Depois, nós temos uma flexão do quadril neutra, próximo ali de 0 graus, quando a gente vai fazer esse movimento aqui do balanço terminal. E aí, quando a perna vai entrar no balanço propriamente dito, ela vai fazer a flexão de novo, né? Vai entrar em flexão de quadris de aproximadamente até 30 graus. E se repete todo o ciclo novamente. Tá? Joelho. Como é que o joelho se comporta, se movimenta durante a marcha normal? Nós temos então, numa fase inicial, uma ligeira flexão de joelho, 5 graus, chamamos isso de joelho semifletido. Depois, esse joelho, na fase de recepção da carga, ele permite uma mola de amortecedor, ou seja, ele faz mais flexão de 10 a 15 graus para poder fazer essa mola de absorção da carga, da força de reação do solo. Isso é feito pela ação excêntrica do músculo quadríceps, para absorver o choque da descarga do peso e da força de reação do solo. Então, toque do calcanhar no chão, apoio total do pé no chão, nesse momento o joelho que está ali quase zero, 5 graus semifletido, ele faz de 10 a 15 graus a mais para fazer essa mola de absorção. E a gente tem aquele período longo ali de apoio simples, em que ele vai fazer uma extensão do joelho. Por quê? Porque ele já fletiu, né? Ele veio 5 graus, fez a mola de absorção 10, 15 graus, e agora ele vai voltar para a extensão completa. Quando ele volta para a extensão completa, ele começa a fazer flexão do joelho até 35 graus, para reduzir o tamanho do braço de alavanca do membro inferior, para na hora que ele for dar a passada, na hora que ele for dar o passo suspenso no balanço, essa perna está mais leve, com o braço de alavanca reduzido. Então, você atinge o pico de flexão, de amplitude de flexão do joelho, até 60 graus, quando você está terminando a fase de apoio e iniciando a fase de balanço. Quando você vai dar a passada, você precisa desse joelho fletido para reduzir o braço de alavanca, a perna pesar menos e você conseguir fazer o passo. Encurtar o membro inferior facilita a liberação dos dedos, ou seja, quando você faz flexão do joelho associada com a flexão do quadril, que a gente viu no slide anterior, você facilita automatizar a saída dos dedos do pés com pouco gasto energético. Tá? E por fim, como é que o nosso tornozelo se comporta durante a deambulação? Na fase inicial, de contato do calcanhar com o solo, nós temos uma flexão plantar de 0 a 5 graus. Quando o pé toca o chão por completo, nós fazemos uma dorsoflexão em cadeia cinética fechada, em torno de 10 graus de dorsiflexão. E depois, na fase final do apoio e início do balanço, nós estamos aí na flexão plantar máxima. Lembre que nessa fase aqui, ó, é a hora que vai ocorrer a impulsão. Você vai impulsionar o corpo para frente para iniciar a fase de balanço. Para fazer impulsão, precisa de panturrilha, precisa de flexão plantar para fazer esse movimento. E aí, quando a gente entra na fase de balanço, o pé que fez flexão plantar, ele não pode ficar para baixo, senão vai arrastar os dedos no chão. A gente tem que levantar o pé, fazendo uma dorsoflexão durante a fase de balanço. Bom para o pé não ir caído. Dito isso, nós vimos então como a pelve, o quadril, o joelho e o tornozelo se comportam, se movimentam para que o movimento de deambulação possa acontecer. Essas são as variáveis cinemáticas que representam os movimentos do tornozelo, do joelho e do quadril.
Cada eixo Y aqui, ó, vocês estão visualizando, vocês estão vendo qual é a etapa da marcha que está acontecendo. Então, você tem aqui, ó, contato do calcanhar. O que acontece durante essa etapa do contato do calcanhar? Pé totalmente aplanado no chão, apoio médio, retirada do calcanhar, retirada dos dedos, balanço médio e novo contato do calcanhar. Até do início do contato do calcanhar até o próximo contato do calcanhar, vocês têm aqui o percentual completo do ciclo da marcha. Aí aqui no eixo Y puro, vocês estão vendo o ângulo articular. O zero aqui representa o movimento neutro, positivo, negativo. Tá? Isso para joelho. Tornozelo, tem o zero aqui, positivo, negativo. E o quadril é a mesma coisa. Tem o zero, que é a posição neutra, flexão e extensão do quadril. Tá? Então, observe que na fase de contato do calcânio, o quadril está lá com flexão. Ó, e ele vai diminuindo essa flexão progressivamente até chegar no zero. Ele chega no zero na fase de apoio médio. Quando ele vai fazer a retirada do calcanhar e a retirada dos dedos, que é aquela preparo para impulsão, esse quadril sai do zero e começa a ir para a extensão do quadril, fazendo essa extensão do quadril até atingir o zero de novo. Quando é que ele atinge o zero? Quando está naquele balanço inicial, né? O balanço bem no começo ali, que é a última etapa do apoio, pré-balanço, né? Na verdade, o termo correto é pré-balanço. Está terminando o apoio para começar o apoio, o balanço propriamente dito. Então, o quadril ele volta à posição neutra no pré-balanço. Quando começa o balanço inicial, balanço médio e balanço final, o quadril volta a fletir novamente. Tá? Então, essa é a imagem que vocês têm que ter na cabeça. Vamos para o joelho. O joelho ele começa neutro, né, bem próximo do zero, né, ele começa com semiflexão. Quando chega ali no contato do calcâneo e no pé totalmente alinhado, ele faz um pico, né, que é aquela mola de absorção, contração excêntrica do quadríceps. Aí depois ele volta a ficar zerado em posição neutra, no apoio médio, fica nessa posição zerada. Aí depois, quando começa a tirar o calcanhar e começa a tirar os dedos, você faz flexão, ó, veja que lá em cima, ó, vai subindo a flexão do quadril e vai subindo a flexão do joelho. Né? O quadril aqui está totalmente estendido até um certo ponto e aí ele começa a rampar para a flexão. Mesma coisa com o joelho, ele começa a rampar para a flexão. Então, a sincronia entre a flexão do quadril junto com a flexão do joelho, nessa fase final do apoio e atingindo o pico ali no pré-balanço, no balanço inicial, balanço médio, é o que caracteriza a flexão máxima de joelho. E por fim, o tornozelo, ele começa aqui no contato do antepé perto do zero, e aí ele vai para fazer uma dorsoflexão, né? O negativo aqui é dorsoflexão. Então, ele faz uma dorsoflexão, zera, quando ele está chegando aqui no apoio médio. Não, desculpa, é o contrário, Aqui é flexão plantar. Então, ele faz uma flexão plantar nessa fase inicial. Aí, da flexão plantar, ele começa a fazer uma dorsoflexão, valores positivos são dorsoflexão. Ele começa a fazer a dorsiflexão e aí na fase de retirada do calcanhar ele embica de novo para fazer a flexão plantar, que é o que vai dar o impulso, né? Vai fazer a impulsão para frente. E na fase de balanço ele levanta o pé de novo em dorsiflexão para não arrastar os pés, tá? Então você bate o olho num gráfico desse, você dá berrice, não estou entendendo nada aqui. Então você tem que olhar com calma cada uma dessas etapas aqui. Você tem que ver que são 3 gráficos em uma imagem só, né? Aqui é o gráfico do quadril, com zero positivo e negativo. Aqui é o gráfico do joelho, com zero positivo e negativo. Aqui é o gráfico do tornozelo, com zero positivo e negativo. Então, são 3 gráficos numa única imagem. Então, você tem que ter um pouco mais de cuidado. Pause o vídeo, volte aqui, escute minha explicação de novo, anote, tire suas dúvidas. Só passe o vídeo adiante depois que você entender realmente esse gráfico aqui.
Agora, nessa imagem, nós vamos começar a analisar o movimento no plano frontal. Nós vimos tudo no plano sagital, flexão e extensão. Agora nós vamos ver pelve, quadril, joelho, tornozelo, tudo de novo, só que no plano frontal. Adução, abdução, elevação, depressão, queda da pelve, é isso que nós vamos analisar. Então, no plano frontal, ocorre uma queda da crista ilíaca e uma adução fêmuro-pélvico, pélvico-femoral. Ou seja, na hora que a gente está em apoio total do pé, indo para o apoio médio, a tendência é ocorrer uma queda da pelve. Então, o lado que está suspenso, ele está sem força de reação do solo, a força peso vai puxar isso para baixo. E o lado que está com a força da reação do solo vai empurrar isso para cima. Então, a tendência natural é fazer isso. A pelve que está em apoio no chão, ela vai subir, e a pelve que está suspensa vai cair. Tá? Isso faz com que ocorra um movimento de adução no lado da perna que está em contato com o solo. Tá? Depois ocorre uma elevação da crista ilíaca pela ativação dos músculos abdutores, ou seja, nós precisamos ter músculos abdutores como o glúteo médio, como o tensor da face lata, fortes o suficiente para que nessa etapa aqui, que a tendência natural é ocorrer esse desequilíbrio, esse músculo contrai e levanta a pelve. Então ela quer cair e o músculo não deixa ela cair. Ela quer cair e o músculo não deixa ela cair. E isso vai se repetindo durante todo o ciclo da marcha. Tá? Esse movimento de controle dos músculos abdutores não deixa com que a pessoa ande rebolando, fazendo um movimento brusco de grandes amplitudes. O movimento tem que ser sutil, mínimo, de queda e elevação da pelve. Já o quadril, no plano frontal, ele vai se comportar fazendo um movimento de adução e abdução, acompanhando a elevação e depressão das cristas ilíacas em cadeia cinética fechada. Então, o que é fazer uma elevação da pelve é a mesma coisa de fazer uma adução do quadril em cadeia fechada. O que é fazer uma depressão da pelve? É a mesma coisa de fazer uma abdução em cadeia cinética fechada. Olha essa próxima imagem para você entender. Quando a gente está em apoio unipodal, a perna que está apoiada no solo, a perna direita aqui, a tendência é a força de reação do solo fazer isso, para cima, e empurra essa pelve para o alto. E a outra perna que está suspensa sem apoio, o peso faz com que ela seja empurrada para baixo. Essas forças elas devem ser neutralizadas pela contração do músculo. Tá? Então, este músculo aqui ó, é o músculo abdutor do lado da perna que está apoiada no solo, ele tem que contrair e ir neutralizando essa tendência de queda da pelve. Ela ocorre muito milimetricamente. É natural acontecer isso, mas em uma amplitude pequena. Se isso ocorre numa amplitude muito exagerada, isso é um forte indicativo de que essa musculatura abdutora do quadril do lado da perna que está apoiada não está funcionando adequadamente. Falta de ativação muscular, falta de força muscular nesse momento da deambulação. Como eu estava falando no slide anterior, elevar a pelve é a mesma coisa de adução. Vou até escrevi aqui para vocês não perderem isso de prisma. Adução em cadeia fechada. E do lado oposto, né, na perna que está aqui em suspensa, ocorre uma depressão da pelve. Depressão da pelve significa dizer abdução do quadril em cadeia cinética fechada. Isso nada mais é do que o famoso sinal de Trendelenburg positivo. Quando ocorre essa queda da pelve excessiva, nós estamos diante de um sinal de Trendelenburg positivo. A imagem aqui oposta, ó,
As cristas ilíacas estão mais ou menos equilibradas, não tem um predomínio de queda. Por quê? Porque esse músculo aqui funcionou adequadamente. E o joelho no plano frontal, ele se comporta fazendo pequenos graus de varo e valgo de joelho. Nós chamamos isso tecnicamente de abdução e adução. Então, geralmente, na fase em que nós estamos no apoio, com a força de reação do solo ativa, nós temos esses movimentos que jogam o centro da gravidade do joelho para fora ou para dentro, permitido aí até no máximo 3 graus de varo e valgo. Depois nós temos ali um pouco de adução, joelho para dentro, e depois nós temos mais 5 graus de abdução. Então veja que a amplitude, 3 graus, 5 graus, é praticamente irrelevante o movimento do plano frontal durante a marcha. Algumas pessoas que têm a deformidade do joelho em varo fazem mais varodinâmico. As pessoas que já têm deformidade da perna em valgo tendem a fazer mais valgo dinâmico. Então, se a pessoa parada já tem um varo gigante, andando, a tendência é que esse varo aumente mais ainda. Se a pessoa parada já tem um valgo enorme, a tendência é que essa pessoa andando aumente esse valgo ainda mais. E por fim, vamos visualizar o movimento do plano frontal do tornozelo e pé. Nós iniciamos aí com o movimento de inversão, depois o movimento de eversão, depois uma posição neutra, depois o movimento de inversão novamente. Então, alguns autores defendem até que esse movimento é de pronação e supinação. Bem sutil, gente, ó, 2, 3 graus. É muito pequena essa variação. Na fase de recepção da marcha, quando a gente está botando o pé no chão, a tendência é colocar esse pé com a lateral do calcanhar, ou seja, uma pisada mais supinada, mais invertida. E quando a gente aplana o pé todo no chão, a tendência é a gente fazer uma pronação, para receber toda essa carga do corpo. Então, na marcha, a gente entra com a lateral do pé e sai com a parte medial do pé. E a pelve, agora nós vamos ver pelve, quadril, joelho e pé, só que no plano horizontal de rotações. O que ocorre com cada um desses segmentos no plano horizontal? EIAS à frente, em comparação ao membro oposto. Então, na hora que a pessoa deu o passo para frente, a pelve foi para frente. Então, a crista ilíaca vai para frente, a EIAS do lado que está fazendo o passo, ela anterioriza. Então, a IAS fica à frente do lado oposto. Isso faz uma rotação da pelve, né? Uma rotação da pelve com a perna que está fazendo o passo. Nós chamamos isso de rotação externa da pelve. Ou seja, a pelve ela faz esse movimento até chegar no apoio médio. Quando chega aqui no apoio médio, no apoio unilateral, lembra que o quadril estava em flexão, foi voltando para a posição zero, para a posição neutra. No apoio médio, ele chega na posição zero. E aí, do apoio médio para frente, ele vai ter que fazer aquela impulsão. Aquela impulsão para o balanço, ela acontece com hiperextensão do quadril. Então, a pelve ela fica estendida. Ela acompanha o movimento de extensão do quadril posteriorizando. Ou seja, a IAS ela fica atrás, faz uma rotação que nós chamamos uma rotação posterior. Tá? Então, o avanço da pelve ela ocorre com giro. Um giro para frente, um giro para trás. Um giro para frente, um giro para trás. Esse é o movimento que a pelve faz no plano horizontal durante a deambulação. Vamos ver agora qual é o movimento que o quadril faz no plano horizontal durante a marcha. Tá? Então, a gente começa com a rotação externa do quadril, acompanhando uma flexão do quadril com rotação externa. Depois, durante a fase de apoio, recebendo carga e força de reação do solo, esse quadril tende a fazer uma rotação interna. Seguido, então, até o apoio médio, iniciando novamente uma rotação externa do quadril, finalizando com rotação interna e repetindo o ciclo da marcha. Então,
Veja que o quadril ele tem uma função muito pequena de rotação externa durante o apoio, boa parte do apoio, e rotação interna durante boa parte do balanço. Já o joelho no plano horizontal, nós estamos falando de uma tendência de rotação interna durante a fase de apoio. Só que isso não é aceito por todos os autores. Por exemplo, a maioria dos autores culpa o joelho, né, dá crédito ao joelho e ao quadril o fato de nós pisarmos no chão com pequena rotação externa do pé. Porque essa rotação, a gente vai ver, ela não ocorre no tornozelo e pé propriamente dito. Isso vem de uma rotação externa do fêmur e de uma rotação externa da tíbia, que se somam para dar aquele parâmetro cinemático de ângulo de rotação externa da pisada, do passo, aproximadamente de 5 a 8 graus. Isso por uma rotação externa da tíbia e por uma rotação externa do fêmur no quadril. Como dito, a rotação no plano horizontal aqui do tornozelo e pé é praticamente insignificante. Agora que vocês têm todo esse conteúdo sobre movimento dos segmentos em cada um dos planos de movimento, eu faço uma sugestão de vocês estudarem seguindo outro caminho. Como é que eu fiz aqui para entregar esse conteúdo para vocês? Eu peguei os 3 planos de movimento e separei os 3 planos. Mostrei tudo do sagital, tudo do frontal e tudo do horizontal. Tudo no quadril, tudo na pelve, tudo no joelho, tudo no tornozelo e pé. Em cada uma das etapas da marcha. Minha sugestão para vocês agora é pausarem o vídeo e pegar uma folha e papel aí e escrever quadril. Quais são todos os movimentos que o quadril faz, independente do plano. Vai botando aí todos os movimentos que o quadril faz. Pelve, todos os movimentos que a pelve faz. Joelho, tornozelo e pé. E aí no outro lado, aqui na outra coluna, você vai linkar a fase da marcha. Contato do calcanhar, pé todo, apoio médio, retirada do calcanhar, retirada dos dedos, pré-balanço, balanço inicial, balanço médio, balanço final. Aí você vai me dizer, aquele movimento do quadril ocorre em qual fase, em qual etapa da marcha? Aquele movimento que você disse do joelho ocorre em qual etapa da marcha? Faça 2 colunas aí no seu papel, escrevendo todos os movimentos do quadril, joelho, tornozelo e pé, pelve, e do outro lado as fases da marcha. E aí você vai linkando, independente de qual é o plano que ele ocorre. Essa é uma maneira de você criar novas conexões cerebrais para estudar o mesmo conteúdo que eu acabei de entregar aqui para vocês, com uma didática diferente. Sobre a cintura escapular e a cintura pélvica, o que nós sabemos é que elas se neutralizam. Então, na hora que a gente dá o passo para frente, a pelve vai para frente, a cintura escapular tende a fazer o movimento no sentido oposto. Então, se tem uma rotação no sentido anti-horário, a outra vem e faz a rotação no sentido horário, para neutralizar e manter um eixo equilibrado durante o movimento. Então, as cinturas basicamente funcionam como um parafuso. Uma roda para um lado, a outra roda para o outro. Tá? E agora nós vamos falar sobre uma outra teoria importante para estudar a deambulação da marcha, que se chama pêndulo invertido. Então, a primeira teoria foi as cinturas escapular e pélvica se neutralizando nas suas rotações e nos seus giros. E agora nós vamos estudar o pêndulo invertido. A marcha é semelhante a um mecanismo de pêndulo invertido, onde a energia cinética é convertida em energia potencial gravitacional e vice-versa, conservando mais de 60% a 70% da energia requerida. Ou seja, nós não queremos gastar energia. Nós andamos com o mínimo gasto energético possível. E nós aprendemos a fazer isso basicamente usando o ponto morto. O ponto morto seria acumular energia e depois usar essa energia acumulada. Então, sai da inércia, bota o corpo em movimento. Depois que ele está em movimento, ele basicamente vai fazer um pêndulo. Lembra do pêndulo do relógio? Vai, vem, vai, vem, vai, vem, tentando conservar aquela energia
para sair do zero e começar a fazer o movimento do pêndulo, gasta muita energia. Mas depois que o movimento já está acontecendo, ele fica no piloto automático. Segundo essa teoria, a maior parte do trabalho realizado durante a marcha não é feito através do trabalho ativo da musculatura, mas por um mecanismo passivo de troca de energia cinética em potencial. Então, como eu acabei de explicar, para você começar a andar, precisa de muito músculo contraindo para botar aquele sistema de engrenagem em funcionamento. Mas depois que aquilo ali está funcionando, você já não precisa de tanta contração muscular para poder manter aquilo simplesmente em locomoção. Tá? Você basicamente aproveita a energia que é gerada de uma fase, de uma etapa para outra, para você manter o ciclo o tempo todo funcionando. Esse processo possibilita a transferência de energia entre passos sucessivos, bem como a manutenção de um valor aproximadamente constante de nível de energia mecânica total. Essa é a imagem que representa o pêndulo da marcha. Tá? Aqui em cima seria um pêndulo bem parecido com um relógio, que o quadril é o centro do movimento e o fêmur, a tíbia e o pé são os componentes que estão fazendo este movimento. E aqui seria o pêndulo invertido, é quando o pé é o centro do movimento, e aí a tíbia, o fêmur e o quadril fazem agora o movimento pendular. Ou seja, nós precisamos aqui, ó, esse bonequinho aqui com essa corda aqui está representando os músculos dorsoflexores durante o toque do calcâneo no solo. Você precisa desses músculos aqui, ó, quer dizer que ele está puxando a corda. Fez um pouquinho de dorsiflexão e agora ele vai soltar essa corda aos poucos para não cair de uma vez. Então ele vai freando esse movimento para poder absorver o impacto até que o pé toca no solo por completo, ele vai fazendo o apoio médio, ele solta essa corda aqui dos dorsiflexores, ó, e aí agarra a outra corda aqui, que é do tendão de Aquiles, o tendão do calcanhar, que é dos músculos flexores plantares, para começar a contrair os músculos flexores plantares e fazer a impulsão para o próximo passo. Tá? Então ele fica o tempo todo ó, mexendo com essas duas cordas aqui, uma da dorsiflexão, outra da flexão plantar, enquanto o eixo do membro inferior todo está fazendo o movimento lá de pêndulo, trocando passo atrás de passo. Nós temos inúmeros estudos aí, pesquisas que foram feitas para poder analisar a biomecânica da marcha e também a biomecânica da corrida. A partir desses inúmeros estudos, nós conseguimos entender mais ou menos como nós, seres humanos, nos deslocamos por meio da deambulação. A atividade elétrica muscular ela foi mapeada com um aparelho chamado eletromiógrafo. Então, tudo isso que a gente estudou até aqui foi cinemática, os movimentos acontecendo, uma câmera filmando, em câmera lenta, a gente vai vendo movimento, movimento por movimento, e decompõe esse movimento nessas etapas que eu acabei de explicar para vocês. Tá? Agora nós vamos encerrar esse capítulo e iniciar um próximo capítulo de estudo, que é músculo. Quais são os músculos que contraem, como eles contraem, quando eles contraem. Qual é o movimento que o quadril está fazendo, em que etapa da marcha, quando o músculo XYZ contrai. Então, a gente vai adicionar mais uma camada nesse conhecimento aqui da biomecânica da marcha. Dito isso, vamos de novo acompanhar as etapas da marcha, tá? Para vocês não se perderem, ó. Contato inicial do solo, pé completo, apoio completo do pé no solo, apoio médio, apoio unilateral, depois retirada do calcanhar e depois retirada dos dedos do pé. Essas fases finais aqui é o que nós chamamos de impulsão. A impulsão para a próxima etapa, que é a etapa do balanço, dividido em balanço inicial, balanço médio e balanço final, balanço terminal. Então essas são as mesmas etapas que a gente acabou de ver, vendo os movimentos de quadril, pelve, joelho e pé. E agora a gente vai ver músculo, tá? Então,
Vamos começar pelos músculos eretores da coluna, eretores da espinha, os famosos paravertebrais. Então, nosso corpo está ereto durante a deambulação, muito por conta desses músculos antigravitacionais. Nós andamos em extensão da coluna predominantemente. Tá? Esses músculos estão ativados em 45 a 70% do ciclo da marcha e eles são importantes para controlar a amplitude do tronco em relação ao quadril, principalmente após o contato do calcanhar no solo. Então, quando que os eretores da coluna são muito ativados? Quando bate esse calcanhar no solo. Você está com a perna suspensa e aí você não tem força de reação do solo, tocou o calcanhar no solo. A força de reação do solo vem de uma vez. A tendência natural é causar uma força de atrito. E como o pé ele está suspenso, ele não tem força contra, ele não tem força de atrito. Na hora que você toca o calcanhar no chão, o chão causa uma força de atrito também. E essa força de atrito, ela quer frear a deambulação. Força de atrito. É uma força que atrapalha. Então, essa força de atrito, ela tende, você está andando para frente, ela tende ali empurrar para trás. Nessa força de atrito de empurrar para trás, a tendência natural é o nosso tronco querer fazer uma flexão. Ele não faz isso, porque os eretores da coluna eles contraem para poder manter a nossa coluna em posição neutra, posição ereta durante toda a deambulação. Se esses músculos falharem durante o contato inicial do calcanhar, o que nós vamos observar é um aumento da flexão do tronco. O tronco ele tende a inclinar mais para frente. A gente vai observar um aumento da flexão do quadril, propriamente dito. Agora vamos ver o músculo reto do abdômen. O reto do abdômen está presente em 20, 40% do ciclo da marcha e depois, mais predominantemente, na fase final ali de 70 a 90% do ciclo da marcha. O aumento da atividade desse músculo estabiliza a pelve e a coluna lombar e fornece um ponto de fixação estável para os músculos flexores do quadril, principalmente o psoas e o reto femoral. Então, nessa fase aqui, ó, você está terminando o apoio e vai começar o balanço, lembra que você precisa fazer uma flexão do quadril para poder dar o passo? Quando você faz isso, que a perna está suspensa, tem que ter alguma âncora. Tem que ter alguém que neutralize o esqueleto axial para que o quadril, que é uma articulação periférica, faça o movimento sem grandes perturbações. Este alguém é o reto do abdômen. Ele estabiliza o tronco dinamicamente, enquanto o quadril, com o psoas e o reto femoral, estão fazendo a flexão do quadril para dar o passo. Extensores do quadril, glúteo máximo e isquios tibiais. Esses músculos estão presentes durante a extensão do quadril, em até 30% do ciclo, e estão inativos nessa fase do final do apoio e do início do balanço, principalmente o balanço. Né? Então, esses músculos eles são importantes para poder fazer a impulsão, para a gente poder fazer uma hiperextensão do quadril, e também são músculos importantes durante a fase de apoio, para poder absorver a força de reação do solo. Já os antagonistas dos extensores do quadril são os flexores do quadril. Esses músculos, eles no balanço fizeram flexão, né? Durante o balanço, o psoas e o reto femoral faz a flexão para poder dar o passo. Tocou o calcanhar no solo, eles começam a fazer uma fase excêntrica. Então, os flexores estão o tempo todo ativados durante a marcha. Uma hora fazendo contração concêntrica para dar o passo, outra hora fazendo contração excêntrica para permitir o apoio. Uma hora fazendo o passo no balanço, flexão concêntrica, outra hora permitindo o contato do calcanhar para poder fazer essa contração excêntrica do movimento. Então tem um equilíbrio aí constante de contração concêntrica e excêntrica dos flexores do quadril. Abdutores do quadril.
Abdutores, nós vimos que eles são muito importantes na fase de apoio, principalmente na fase de apoio médio. O músculo glúteo médio, que é o principal abdutor do quadril, ele é importantíssimo para neutralizar a queda da pelve, aquele sinal de Trendelenburg que eu mostrei anteriormente. Adutores e rotadores de quadril. Esses músculos eles são ativados em cadeia cinética fechada, ó, portanto é na fase de apoio, em que a gente tem o peso do corpo em cima do pé, em que esses músculos se comportam de maneira a fazer uma rotação interna do quadril. Lembra que nessa fase inicial aqui ocorre uma rotação externa, depois rotação interna, depois rotação externa de novo. Tá? Então, o controle entre rotação interna e rotação externa é basicamente realizado por esses pontos de fixação em cadeia fechada dos adutores e dos rotadores do quadril. Para quem não sabe, os músculos adutores eles funcionam como se fossem rotadores internos do quadril quando em cadeia cinética fechada. Tá? Extensores do joelho, o principal representante aqui é o quadríceps. Esse aqui tem papel importantíssimo durante a marcha, né? O quadríceps ele controla a flexão do joelho com a contração excêntrica, aquela mola de absorção quando tem o toque do calcanhar no solo, tá? 10 a 15 graus de flexão, e isso ocorre por causa de uma contração excêntrica do quadríceps freando esse movimento. Depois o quadríceps ele age concentricamente para estender o joelho. O joelho está ali 10, 15 graus fletido, depois ele volta a zerar. Quem faz isso é o quadríceps contraindo e fazendo extensão do joelho durante o desenvolvimento da fase de apoio. E aí o reto femoral, que é um dos músculos do quadríceps, é o único que é biarticular, ele começa a controlar a flexão do quadril e do joelho, permitindo então aquele passo com menos energia, tirando os dedos do solo de maneira passiva, com a flexão ativa do quadril e do joelho. Os flexores do joelho são os isquios tibiais, eles participam aqui do controle da extensão do quadril, quer dizer, eles estão participando muito mais como extensores do quadril do que como flexores do joelho, aqui nesse momento. E depois, na fase do balanço, nós temos flexão do quadril com flexão do joelho. Essa flexão do joelho ela é feita principalmente pelo bíceps femoral, que é um músculo rotador externo da tíbia. Então, durante o balanço, você tem flexão do joelho numa posição em que ele vai se apresentar com rotação externa para fazer o toque do calcanhar no solo. Músculo tibial anterior, muito importante durante a marcha. É um músculo que ele, na fase de toque do calcanhar, ele já está totalmente contraído. Então, tocou o calcanhar no chão, ele vai só frear a queda do pé. Como é que ele faz isso? Desacelerando, fazendo contração excêntrica. E aí depois, quando começa a fase do balanço, ele tem que levantar esse pé de novo. Então, ele tem que fazer contração concêntrica com dorsiflexão. Então, durante o balanço, o tibial anterior contrai concêntrico, durante o apoio, ele contrai excêntrico. Flexores plantares, gastrocnêmio, sóleo, plantar delgado, tibial posterior, são os principais representantes desse grupo muscular, chamado flexor plantar. E aqui nós temos uma contração excêntrica do sólido gastrocnêmio durante a fase de apoio. Por quê? Porque você tem ali basicamente a ocorrência de uma dorsoflexão em cadeia fechada, que é um movimento antagônico dos flexores plantares. Até que chega aqui uma etapa do final do apoio e começo do balanço, que a gente chama de impulsão, e aí eles entram de maneira concêntrica muito forte, fazendo flexão plantar. Tibial posterior também é um músculo lá da flexão plantar, só que além da flexão plantar, o tibial posterior também faz supinação. Como ele é um músculo supinador, ele também controla excentricamente a pronação. Então, pisar com o pé para dentro depende desse cidadão aqui, do tibial posterior, ter capacidade
de contração excêntrica para frear essa queda do pé em pronação. Isso ocorre durante a fase de apoio, com a descarga do peso em cima do pé. Já os músculos fibulares, que são eversores, são pronadores, quando se contraem concentricamente, são músculos que vão ajudar o gastrocnêmio, vão ajudar o sóleo, vai ajudar o tibial posterior, fazendo a flexão plantar naquela fase do impulso, a fase da impulsão. Os músculos intrínsecos do pé, flexor curto, abdutor curto, flexor do quinto dedo, os músculos da abóboda plantar, são músculos que nós chamamos músculos intrínsecos do pé. Eles estão ativados durante a fase de apoio. Eles são músculos que vão recepcionar a carga e absorver impacto. Durante a fase de balanço, que o pé está suspenso, essa musculatura praticamente fica relaxada. Dito isso, quando eu mostrei para vocês parte por parte separado dos movimentos, a cinemática da marcha, no final eu mostrei aquele gráfico, que eram 3 gráficos numa única imagem. Eu mostrei o gráfico do quadril, o gráfico do joelho e o gráfico do tornozelo e pé. Aqui é a mesma coisa. Eu mostrei para vocês músculo por músculo. E agora eu estou mostrando uma imagem que consegue agrupar todos os músculos, quando é que eles estão sendo ativados e se isso é na fase de apoio ou se isso é na fase de balanço, tá? E aqui tem uma imagem representativa do ciclo da marcha e em vermelho o músculo que está sendo ativado em cada uma dessas etapas, tá? Então, ó, glúteo máximo durante a fase de apoio, principalmente no começo da fase de apoio, que é aquele toque do calcanhar, é aquela fase do apoio médio, recepção da carga. Então, essa absorção da força de reação do solo é feita com glúteo máximo. Como ele é o principal antagonista do psoas, na hora que o glúteo máximo está muito ativado, o psoas está relaxado. E na hora que o psoas entra em ação, adivinha? O glúteo máximo está relaxado. Ou seja, os músculos antagonistas, na grande maioria das vezes, quando um contrai, o outro relaxa. Quando um contrai, o outro relaxa. E isso vai se repetindo durante o ciclo da marcha. Tá? O psoas, por exemplo, no final do apoio e principalmente no início do balanço, quando ele tem que fazer flexão do quadril, é que esse músculo ele ativa as suas fibras musculares. Tá? Olha aqui esse músculo aqui, ó. Vou até grifar isso aqui, gente, ó. Costureiro. Vocês sabem que músculo é esse? O músculo do costureiro é o famoso sartório. É um músculo que faz flexão, abdução e rotação externa do quadril. Músculo sartório, posição de postura, né? Então, é um músculo que está ativo na fase inicial do balanço, depois ele relaxa, na fase inicial do apoio, depois ele relaxa, depois ele contrai de novo durante a fase de flexão. Ele atua basicamente como um flexor do quadril, tá? Então ele obedece aqui um pouco o padrão que o Pessoas faz aqui. Glúteo médio, muito importante aqui na fase de apoio, ó, principalmente até o apoio médio, o máximo de participação dele, no apoio médio, em que ele tem que controlar aquela queda da pelve. Tá bom? Então, o que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês pausem o vídeo agora. Essa imagem aqui fica congelada. E eu quero que vocês façam essa análise que eu estou fazendo aqui. Glúteo mínimo, tem muita participação na fase de apoio e desaparece na fase de balanço. Tensor da face lata se comporta parecido com o glúteo médio, tem muita participação no início do balanço até o apoio, na fase de, no início do apoio até o apoio médio para controlar a queda da pelve, depois ele perde protagonismo. E aí o adutor, o vasto, o reto anterior, o bíceps. Eu quero que vocês olhem todos esses músculos aqui e vejam quando é que cada um deles contrai. Olha aqui os músculos intrínsecos do pé, gente. Olha, eles desaparecem na fase de balanço. Os músculos aqui fibulares, tibiais, não tem pé no chão, né? Então não tem pé no chão, não tem atividade dessa musculatura que é predominantemente ativada, quer dizer, exclusivamente ativada durante a fase de apoio. Então analise
com carinho aqui, destrinchando esse gráfico. Aqui é um mapa mental. Eu quero que vocês pausem o vídeo aqui também e dêem um zoom, né? Façam um zoom aqui nessa imagem para vocês conseguirem analisar esse mapa conceitual aqui, começando pela marcha aqui no centro, ó, vou até grifar aqui para vocês, ó, começando pela marcha aqui no centro e depois analisando o que é que cada uma dessas setinhas vai trazendo. Aqui, cada uma das setas está mostrando os músculos que são ativados, aqui está mostrando quais são os componentes físicos que a gente precisa para ter uma marcha saudável, aqui está dividindo a marcha em primeira fase, segunda fase, a fase de apoio, a fase de balanço, enfim. E aqui vocês estão vendo como é que a marcha vai se desenvolvendo no período lá de criança, do desenvolvimento infantil motor. Então, pausa e dá um zoom para ampliar esse mapa conceitual, para vocês conseguirem ver o que é que cada um desses quadradinhos aqui descreve. Tá? Nesse zoom, vai ser fácil vocês conseguirem identificar músculos, fases, grandezas físicas e desenvolvimento da marcha. Bom, uma vez que vocês aprenderam como é o funcionamento da marcha normal, o olho de vocês nunca mais será o mesmo. Na hora que vocês estiverem na rua vendo uma pessoa andar, você vai fazer ali um slow motion, né, uma câmera lenta ali, para tentar identificar se ela está obedecendo todas as etapas que você estudou da marcha. E se tem alguma coisa que foge ao padrão. Se foge ao padrão, em que etapa está ocorrendo essa alteração do dito padrão normal da marcha? Qual é a etapa que está diferente? Por que essa etapa está diferente? Geralmente, qual é o músculo que deveria estar contraindo e não está contraindo naquele momento que está causando essa alteração da marcha? Esse é o exercício que você tem que fazer a partir de agora, observando as pessoas andarem. Tá? Isso vai aguçar a sua curiosidade, isso vai treinar o seu olhar clínico para fazer essa análise primeiro por inspeção. Na literatura já tem descrito o que nós chamamos de marchas patológicas. Então, a gente já estudou a biomecânica do normal, mas também já estudou a biomecânica da marcha anormal. Então nós já sabemos mais ou menos qual é a biomecânica dessas marchas mais conhecidas. Aqui vocês estão vendo uma marcha espástica, que é a marcha helicoidal, é a marcha que ela é muito parecida com a hemiparesia espástica. Ambas ocorrem após acidente vascular encefálico, um AVC, em que o hemicorpo ele é comprometido. Marcha escarvante é uma marcha patológica conhecida pela paralisia do nervo fibular. O nervo fibular comum é responsável pela contração dos músculos tibial anterior, extensor longo dos dedos, extensor longo do hálux. Então você perde a dorsiflexão, o pé fica caído. Marcha escarvante é como se você tivesse que aumentar muito a flexão do quadril, aumentar muito a flexão do joelho para compensar esse pé que vai ficar caído. Para esse pé não ser arrastado durante a marcha, você levanta mais o quadril, você levanta mais o joelho. E aí fica parecendo com aquela escarvatura de trator. Marcha cerebelar ou atáxica, ela é caracterizada por um alargamento do passo. Então, a base de sustentação ela fica bem afastada. Um pé direito do pé esquerdo fica com a base maior, o centro de gravidade cair dentro dessa base e a pessoa não se desequilibrar. Marcha anserina ou marcha de pato é uma marcha típica de gestação, de último trimestre gestacional, quando o útero gravídico já está bem grande, a mulher está bem pesada, a pelve já está bem alargada, e a pessoa ela anda com esse dito marcha anserina, caracterizada basicamente pela falência de ativação dos músculos abdutores do quadril. A marcha parkinsoniana, a característica principal dela é reduzir o comprimento dos passos.
Então, o passo que é para ser de 35 a 41 centímetros, que nós vimos, ele começa a reduzir, 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 e aí começa a ter marcha com passos sobrepostos. Então, um passo 35 centímetros, outro passo 35 centímetros, eles nunca vão se encontrar, esses passos. Na hora que você começa a encurtar esse passo, ele começa a fazer isso, ó. Ele começa a fazer um passo sobreposto ao outro, dentro do outro pé. Isso vem geralmente acompanhado com estreitamento da base, queda do equilíbrio, perda do equilíbrio. Enfim, nós temos diversas outras marchas que vocês podem fazer o exercício de pesquisar na internet. Marcha parkinsoniana, marcha em tesoura, caracterizada por uma espasticidade diplégica de crianças que sofreram paralisia cerebral, marchas com apoio da mão no joelho, marcha em que a pessoa ela anda apoiando a perna, geralmente por uma falência do quadríceps, uma artrose de joelho mais avançada. Enfim, existem inúmeras marchas patológicas descritas na literatura. Para a gente poder analisar isso, nós usamos instrumentos de biomecânica, que é o spoiler de uma próxima aula que a gente vai ver lá no futuro, que é a avaliação fisioterapêutica. Quando a gente for avaliar, eu preciso de todo esse conteúdo que eu acabei de ensinar para vocês de biomecânica. Esse conteúdo tem que estar fresquinho na cabeça, que agora eu vou analisar, mensurar, avaliar a marcha a partir do conhecimento prévio que eu tenho de biomecânica. Para isso eu preciso de instrumentação, eu preciso de uma plataforma de força, eu preciso de câmeras de filmagem, eu preciso de eletromiografia. Esses são os três principais equipamentos que conseguem fazer essa análise. Hoje o negócio está mais moderno, hoje a gente tem microprocessadores como o sistema IMU, sistema de análise inercial, que consegue fazer um acelerômetro, um giroscópio, um magnetômetro, fazer diversas análises, e aí exclui a necessidade daquele trambolho lá de multicâmera para a gente. Mas ainda vou precisar de eletromiografia e da plataforma de força para poder fazer essa composição de dados. Tá? Aqui nessa vídeo ilustrativo, você está vendo uma pessoa numa velocidade normal e um idoso fazendo uma marcha senil, em que você tem um tamanho, um comprimento de passo menor, você tem uma projeção da cabeça para frente, o tronco já não está tão ereto, já tem uma cifose do tronco, já tem algumas alterações que elas são observadas simplesmente com redução da velocidade da marcha. Esse é um spoiler para a nossa aula de avaliação da marcha. Beleza? Dito isso, chegamos ao final da aula de biomecânica da marcha. Eu quero que vocês deixem todas as suas dúvidas, suas perguntas. Eu e minha equipe teremos o maior prazer de poder responder elas todas. E para você que chegou até aqui, não se esqueça de seguir o nosso canal no YouTube. Clica em curtir esse vídeo, segue a gente aqui no canal, toca no sininho. Tem uma seta aqui para você compartilhar esse vídeo aí para alunos de fisioterapia, alunos de educação física, colegas seus ou alunos seus ou qualquer pessoa que você acha que pode se beneficiar assistindo esse conteúdo gratuito, que só vai fazer a gente construir uma profissão de fisioterapia e educação física cada vez mais forte, com mais conteúdo, com mais conhecimento, pessoas mais empoderadas de informação. Além do canal do YouTube, que tem esse monte de aula aí para vocês assistirem, tem também o meu dia a dia que eu compartilho lá no canal do Instagram. Muitos casos clínicos, muitos pacientes, muitos pós-operatórios, algumas degustação de aulas que a gente solta lá também. Segue a gente nesse outro canal, beleza? Valeu, até o nosso próximo vídeo e tchau!